aqui a todos do desafio, que é hora de madrugada, pessoas que no ponto, no exato momento em que eu desci para o hospital, o meu filho colocou, já começou uma rede de intercessão pela minha vida, no exato momento. E isso, eu vou te falar a verdade, isso foi a mudança da minha vida, porque eu acredito que era o meu fim, porque Deus revelou no início do ano para uma missionária, depois Deus mostrou 2 sonhos seguidos para minha esposa, que ela estava fazendo o meu sepultamento. Depois ela teve mais 3 sonhos seguidos, de que no sonho ela estava sozinha, não era mais a minha esposa, não sabia onde eu estava, eu não tinha separado dela, não tinha acontecido nada, ela só no sonho simplesmente não era mais a minha esposa. E aí, quando foi no dia 7 de julho, e também eu me infartei no dia 7 de julho, mas no dia 5 eu estive na casa de um pastor muito querido, até o Daniel foi comigo lá no pastor, e nós estivemos na casa dele, também partiu. Ele partiu para a eternidade também, mas nós estivemos lá, e quando nós saímos de lá no dia 5, ele ficou olhando assim triste para o vazio do tempo, era no final do dia, e a filha dele chegou perto dele e ele disse para ela assim: minha filha, o Samuel veio aqui despedir de nós. E ela falou: pai, o que você está falando? Ele falou: é. E então no dia 7 era o dia da minha partida, mas eu entrei no acréscimo de Deus, porque nós temos essa grande porta de acréscimo. Eu acredito que muitos de nós, inclusive que estão aqui e que já passaram pelo desafio, outros que estão aqui em nosso meio, estão vivendo o acréscimo de Deus. Assim como o rei Ezequias viveu mais 15 anos, ele ia morrer naquele dia, pediu misericórdia a Deus, acrescentou os seus dias na terra. Como a Bíblia diz que quem honra o pai e a mãe tem os seus dias acrescentados. No Salmo diz que todos os nossos dias são contados, mas esses dias contados, o próprio Deus em que conta esses dias, Ele pode também acrescentá-los depois. E eu estou vivendo esses acréscimos, e só 2 milagres, porque no exato momento em que eu sofri uma parada cardíaca e eu fui para a sala de cirurgia, a minha vida estava totalmente nas mãos de Deus. O médico que fez a minha angioplastia, coincidentemente, é meu vizinho, doutor Vinícius, meu vizinho. A gente mora no mesmo condomínio, ele passa na porta da minha casa quase todo dia fazendo caminhada. De repente, ele me viu lá nas mãos dele. Ele é o cirurgião. E ele disse depois que eu voltei na UTI, depois que eu saí, aliás, ele passou lá em casa um dia, eu estava lá fora no jardim sentado, ele parou para conversar comigo, e ele disse assim: eu me internei junto contigo, viu? Fiquei preocupado demais, não dormia de noite pensando em você, eu não podia te perder. Ele disse isso: eu não podia te perder. E ele havia acabado de perder uma paciente, na mesma situação minha. E aí, o outro médico que cuida de mim, que é com quem eu estive a semana retrasada, a semana passada, aliás, eu volto sempre nele, ele disse assim: ó, todo dia você pode agradecer a Deus, Samuel, o médico. Ele disse: todo dia, a ele você agradeça, viu? Todos os dias. Irmãos, e eu estou aqui sem nenhuma sequela. Quem não era para estar vivo, segundo, se tivesse vivo, eu era para estar em cima de uma cama. A médica falou para minha nora: você sabe que você tem que preparar a sua sogra e seu esposo, seu outro cunhado. Você sabe que você tem que preparar eles, porque se ele escapar, ele vai ficar igual uma criança, usando fralda pro resto da vida, e nem os dentes ele vai conseguir escovar. Você sabe disso, né? Ela saiu chorando,
não contou para minha esposa, porque a minha nora também é uma menina de fé. Ela disse: Deus não vai deixar isso acontecer. E graças a Deus eu estou aqui, não tenho uma sequela sequer. Nem parece que eu tive um infarto. Porque o nosso Deus é Deus dos milagres. O nosso Deus é Deus que atende as orações e as intercessões. O joelho dos justos moveu o céu a meu favor. Foi isso que Deus usou a missionária no início do ano. Ela viu a minha fotografia com um amigo e disse: esse menino vai passar por algo que o joelho dos justos vão mudar a sentença dele. Nosso Deus é tremendo. Não desista desse Deus. Não desista de orar, de clamar a Deus, interceder por você, por pessoas. Não desista da sua fé. Não abandone a sua fé, não abandone a cruz. Siga firme com Jesus. Vocês aqui do Desafio Jovem, firme com Jesus. Resgate. Resgatando vidas. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que sempre, aleluia, nós pedimos orações por onde nós passamos, porque o trabalho que nós fazemos, às vezes as pessoas falam assim: ah, mas o cantor, anda viajando para cima e para baixo, fica em hotel bom, né, Pedrinho? Fica em hotel bom, é avião, mas existem momentos difíceis que a gente passa na vida. Há um ano atrás, quando justamente completou um ano que o Samuel teve esse acidente cardiovascular, e um ano antes eu tive um acidente gravíssimo, que os irmãos ficaram sabendo também. Eu capotei uma caminhonete Hilux. Nós estávamos lá no Nordeste, e ele já estava no evento com o assessor nosso, e eu fiquei para ir depois com a minha esposa e as irmãs. Imagina 5 pessoas, eu de cinto, ela de cinto, e mais duas de cinto, e uma irmãzona forte assim, sem cinto. Quando faltava 20 km para chegar na cidade, numa curva, eu com pressa de chegar, eu capotei essa caminhonete. Foram 5 capotadas, uma de frente e as outras de banda, mas bagaçou tudo. Quem olha o carro assim, eu não sei como eu fiz para sair do meio daquelas latas. E Deus abençoou que os ferimentos foram leves. Minha esposa quebrou o pé, e as outras irmãs, uma irmã, a pastora que estava comigo, foi lançada para fora daqui na parede da igreja. Quando o carro parou, bagaceira toda que parou com as rodas no chão. A primeira coisa que eu fiz foi descer do carro, ajoelhar no chão, todo sangue para todo lado, e levantei as mãos e falei: Senhor, não deixa morrer ninguém, em nome de Jesus, tem misericórdia. E naquele momento Deus os abençoou, e ninguém mesmo, realmente, está todo mundo vivo e bem, graças a Deus. Então, graças a Deus. Foi uma coisa horrível, que eu não quero ver mais nunca na minha vida. Pedrinho, pensa num negócio assim terrível, sem explicação. Uma coisa aterrorizante. Eu só vi a primeira, a segunda capotada. O resto eu não vi quando parou. Só sei que alguém falou que deve ter sido umas 5 capotadas lá. Então, irmãos, é isso que nós queremos, as orações dos irmãos. Porque às vezes a gente viaja, e às vezes os irmãos vão buscar a gente no aeroporto, por causa da festa, estão cansados, né? Está sujeito a acontecer. Outro dia passamos um sufoco grande, pensamos que esse dia não ia ter jeito. Lá no Campo Grande, de Mato Grosso, né, Samuel? Mato Grosso Sul, tempestade, o avião rodou, tentou descer, pousar umas 3 vezes. Tempestade de granizo, né? Aí o piloto falou assim: ó, não tem como, é o jeito a gente ir para Cuiabá, porque não tem como ter agora. E ele falou assim: e vamos ter que sair, não vamos mais tentar, porque o combustível está pouco. Agora você imagina um trem desse, e gente gritando. E aí fomos embora, chegamos lá na Rapa, mas graças a Deus o Senhor nos guardou. Então é isso, é muito susto. É Deus, só Deus para nos livrar. Vamos ver o que está na sequência lá. Quem que está ali? Vamos ver. O Pedro Daniel e a Cristiane vai cantar Carpinteiro Pregador com a gente. Vamos lá. A hora que nós achar ele ali, acho que você desligou. Solta lá.